Hey there, people! This is Teacher Bella e hoje a gente vai estar falando sobre Jobs and Occupations. Então, o que são Jobs and Occupations? Todo mundo acha que é igual, é a mesma coisa, porque em português, se você pensar, parece a mesma coisa. Trabalho e ocupação é mais ou menos a mesma coisa, mas é mais ou menos a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então vamos lá. What are Jobs and Occupations? Job, it's inside the occupation. Got it? For example, I'm a teacher, but I'm an English teacher. So inside teaching, I'm an English teacher. Dentro da área de ensino, eu sou uma professora de inglês. Mas você pode ser um counselor, coordenador, você pode ser um director, você pode ser um Spanish teacher, professor de espanhol. Você não precisa ser professor de inglês, não existe só professor de inglês, tá? Então, occupation é teaching, né? Ou school, ou normalmente a gente fala teaching. E dentro de teaching, English teacher. Counselor, etc. Para usar um mais normal, um mais comum, né? Por exemplo, engineering, engenharia. Mas que engenharia? Tem um monte de engenharia. Então, um monte de engenharias. Então, por exemplo, mechanical engineer, civil engineer, engenheiro civil, engenheiro mecânico, dentro de engineering, que é a occupation. Então, novamente, job title é o seu título dentro da occupation. Então, por exemplo, healthcare nurse. Sacou? Então é isso basicamente. Agora, como que aplica isso com o que eu falei, com a parte de definite and indefinite articles, que é outra coisa que a gente vai ver hoje. Basicamente, aqui eu coloquei os exemplos de como você fala do seu título, né, da sua posição de trabalho, que usa o article ali, ó. O a é o definite article. Não, é o indefinite article. Perdão, troquei. O a é o indefinite article. Então, vamos lá. I'm a teacher ou I'm a teacher. She or he is a teacher. They are a teacher ou they are teachers. Por que essas duas versões? Porque quando você fala they are a teacher, você está se referindo a uma pessoa que se identifica com o pronome neutro, que é o they. Não se identifica nem com ela, nem com ele. É elo, entendeu? O inglês é they. Então, they are a teacher. Ou, no plural, se você estiver falando de um grupo de professores, they are teachers. Então, no plural, você tira o a e coloca o s no final da profissão, enfim, do noun. Então, olha só. You are a teacher, uma pessoa. You are teachers, um grupo de professores. Beleza? Mas então vamos falar um pouquinho desse definite and indefinite articles. O que é isso, Teacher Bella? Muito bom. Muita boa pergunta que eu criei na minha cabeça aqui, como se você tivesse feito. Mas assim, vou explicar para vocês separadamente exatamente como a gente usa. O definite article é o the. Ele é usado para qualquer noun. Não interessa qual noun é. Se ele é singular, plural, contável, incontável. Ele é para descrever alguém ou algo específico ou único. Então, por exemplo, the milk is spoiled. The moon is shining bright, como eu coloquei aí. The Pope is very busy. Eu botei um A ali, mas esquece o A. The Pope is very busy. Ou the Pope is a very busy man. Ou, né, enfim. Essas duas valem.
What is the president doing here? The orange is juicy, né? Tem bastante suco. Entendeu? Você pode usar o the com qualquer coisa. The cards are white. As cartas estão brancas, estão vazias. Entendeu? They're blank. The cards are blank. Você pode usar no plural, você pode usar com contável ou incontável, tipo eu falei, the money, the milk. Entendeu? Então, definite é esse the que a gente coloca nas frases. Entendeu? Agora, use indefinite articles. A e an. Eu vou explicar um de cada, porque cada um tem sua específica explicação, né? Específica. So, a is used in front of singular countable nouns. A person, animal or thing. Ou seja, ele é usado na frente de substantivos contáveis. Ou seja, uma pessoa, um animal ou uma coisa, tá? E que não são específicos. Porque é a thing. Entendeu? Então, por exemplo, a child, a door, any child, but a child. Entendeu? Então, uma criança aí, a child. A child is making so much noise. Sabe? A child is making noise. Which child? It doesn't matter. Não importa que criança. Apenas uma criança está fazendo barulho. Entendeu? É uma informação que eu tô dando para você. Então, outra regra que tem aqui do a. We don't use a before uncountable or plural nouns. Como eu falei, não existe a children. Existe the children. Porque é plural. Beleza? Mas não se esquece. O the não é só para plural. Mas serve também. Beleza? Não existe a children. Porque é a child, the children. Beleza? If a noun starts with the consonant sound, a comes before the noun. Não é que ele comece com a letra consoante. É o som da consoante. Então, se o substantivo que vem depois do a começar com um som de consoante, por exemplo, door, é a door. Door. Som de consoante. Beleza? Aqui eu botei alguns exemplos. Então, por exemplo, a telephone. Você não precisa falar a, você pode falar a telephone. Eu falo a porque essas duas pronúncias estão corretas. A telephone, a magnet, a synonym, a video game. Tá vendo que som de consoante? Eu ia falar consonante. Enfim. Basicamente as regras pro a são essas, ok? Agora vamos falar sobre o an, que é o outro indefinite article, beleza? Então dentro do an você tem algumas regras, né? Is used in front of singular countable nouns. Remember? Same thing. Is used in front of singular countable nouns. Same thing here. Which are non-specific. Lembra que aqui também non-specific. Então, os indefinite articles, eles têm essa primeira regra parecida, tá? Então, por exemplo, is used in front of a single countable noun, é usado, né, na frente de um substantivo contável que não é específico. Nós não usamos an antes de incontáveis ou plural. Tipo, and children. Não tem. Entendeu? Assim como não tem and child. Não existe. Por quê? Porque é som de consoante. Child. C. Então é a child. Agora, quando o substantivo tem o som de vogal no começo, tipo apple, origin, egg,
architect. Tudo isso é com N na frente, porque não tem a architect. Não fica legal. Então você bota an architect, entendeu? Fica muito melhor. Então sempre que você ouvir no substantivo que vem depois do an, aquela questão do som de vogal, por exemplo, argument. Argument, acho que eu até botei ali, tá ali. Argument. An argument. An eclipse. An atom, que é atom, né? An angel, porque os sons são todos de vogal. An engineer, aquilo que eu falei lá. Enfim, esses são os exemplos. E aí, você tem que prestar atenção no seguinte. Por exemplo, tem uma exceção à regra, né? Como eu disse, você tem que prestar atenção no som e não na letra que começa a palavra. Quando a palavra tem o som de yo, tipo ya, ye, ye, yo, yo, ou então wa, we, we, wo, wo, você coloca o ei na frente. Esse aqui. Por que, Isabela? Por que, Teacher Bella? Porque se esse aqui é som de consoante? Som de consoante é uma coisa, tá? Só que presta atenção. Wa não parece que tem um W na frente? Então é uma dicasinha, mas não precisa ter, tá bom? Não precisa ter, é só a questão do som. Então, por exemplo, você não fala an wall, wall de parede. Você fala a wall. Por quê? Porque apesar de parecer que o som é de vogal, não é uma vogal. E outra, o som wa, we, we, wo, wo é sempre depois de um ei. Sempre depois do ei. Então, por exemplo, a walker, a walkie-talkie. A walkie-talkie é o walkie-talkie, né? Vocês sabem o que é. Por exemplo, também, ya, 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 yo, yo, que eu falei. Egg yolk. Sabe o que é yolk? É o amarelinho do ovo, né? Então, por exemplo, yolk é a yolk. Não é an yolk. Então, sempre que for wa, we, we, wo, wo, ou ya, 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 yo, yo, ya, 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 yo, yo, você usa o a na frente. A wall, a yolk. Beleza? Só esse detalhe que eu precisava adicionar para você não acabar errando. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre jobs and occupations. Agora que a gente viu como é que a gente usa, porque tem tudo a ver, né, gente? Olha aqui. An architect, an engineer. Então como que a gente aplica isso na hora de se apresentar, né? Por exemplo, I'm a teacher, som de consoante, teacher. Então, a teacher, a hospital. I work in the hospital, não in an hospital, entendeu? Agora, I'm a teacher. You are an engineer. An engineer, com an. Então, isso tem tudo a ver com profissões. Então, a gente volta lá para o nosso Jobs and Occupations para falar um pouquinho sobre vocabulário mesmo. Vocabulário de Jobs and Occupations é o que eu separei aqui alguns Common Occupations e dentro desses Occupations, os Common Jobs, né? Então, por exemplo, o que eu tinha falado lá no começo. Healthcare Professionals. Doctor, Nurse, Home Care, Pharmacist. Aí vamos lá. A doctor, a nurse, a home care professional, a pharmacist, an optometrist. An optometrist. Por quê? Som de vogal. Beleza? A dentist, a dietitian, a surgeon. Então, você percebe, quando é som de consoante, a, quando é som de vogal, an. Olha lá.
Dietitian é tipo nutricionista aqui, então lá não existe a separação muito assim. Dietitian tá dentro de nutrition. Então esses são dentro de healthcare, que é uma occupation, tem os common jobs, que é o título que você tem dentro daquela occupation. Doctor, nurse, etc. Tem vários que eu separei que são comuns aqui e são comuns lá fora. Mas é mais comum aqui mesmo que a gente vê. Peguei uns exemplos. Engineer professionals, que eu falei. Occupation engineer, inside. Civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer. Mas aí olha só. A civil engineer, a mechanical engineer, an electrical engineer, an electrical engineer. Beleza? So I'm a civil engineer. You're an electrical engineer. Entrepreneurs, que são pessoas, né, tipo businessman, né, a pessoa que faz o seu próprio empreendedor, né, que é a tradução certinha. Entrepreneurs, você tem vários, ó. Entrepreneurs é a área de ocupação, a área de trabalho, e dentro dessa área de trabalho você tem os específicos, os job titles. Social Media Manager, Marketing Manager, Web Developer, Web Developer, Sales Manager, Designer, etc. Por exemplo, I'm a Social Media Manager. You're a Sales Manager. Por exemplo, a Sales Manager, tá? Dentro de Food Related Professionals, Baker, Bartender, Catering, Catering Manager que eu botei, né? Chef, Executive Chef. Então, por exemplo, I'm a baker, you're an executive chef. An executive chef. Drivers eu coloquei porque lá fora tem muito isso, tipo, um dos trabalhos mais... fun fact, aqui rapidinho. Um dos trabalhos mais comuns lá fora são truck drivers, né? Pessoas que dirigem caminhão de mudança para levar estoque de loja, etc. Isso é muito comum lá fora. Só, tipo, para vocês entenderem qual é a diferença, né? Aqui não é tão valorizado, lá é bastante valorizado. Então, vamos lá. Ó, a truck driver, an Uber driver. Entendeu? Private drivers, tipo, pessoas que dirigem, enfim. Dentro de drivers, tem cada tipo de driver, que é motorista, né? Falei cada tipo de driver em português, como se fosse Teachers, que eu já falei, tem um monte, botei uma lista, porque, né, me senti na obrigação de saber, todos os tipos de teacher. Então tem ali preschool teacher, elementary school teacher e até forever. Eu sou bilingual teacher. Eu sou English teacher. Eu ensino uma segunda língua, mas eu falo duas línguas. Bilingual teacher. Então, basicamente, gente, a ideia é essa. E se repete para outros campos, entendeu? Só que esses são os mais básicos, ok? Então, é sempre uma área de ocupação e dentro os seus títulos, os seus job titles de cada pessoa. Beleza? Não é nada difícil, é super simples. Você só tem que pensar nessa imagem, né? Área de ocupação, job titles. Sempre que você for falar. E você lembra que na parte do article, você pensa no som. Consoante, a, vogal, an, e caso seja uma palavra ya, ye, ye, yo, yo, ou wow, we, wo, wo, você bota a. Beleza? Então, basicamente é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, tá? See you next lesson, and kisses from Teacher Bella.